Boa noite, igreja do Senhor. Isso, está todo mundo acordado hoje, em quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho. Gostei. Queridos, vamos hoje falar de sonhos. O Senhor, durante esse tempo, o Leandro me convidou para estar aqui, falando sobre sonhos. O Senhor vem falando muito ao meu coração sobre isso, né? Sobre o que são sonhos, né? Como a gente, como são os nossos sonhos, quais são os sonhos de Deus. A gente falou durante todo esse período, eu vi a Dani falando sobre sonhos restaurados, o Leandro falando sobre sonhos, enfim, cada um que aqui esteve falou de um aspecto de sonhos, sobre aquilo que são os sonhos. A gente pode começar dizendo que tem aqui os sonhos, que, para aqueles que são estudiosos da mente humana, eles dizem que são experiências, né? Experiências mentais que ocorrem durante o sono, muitas vezes considerado um reflexo da vida cotidiana e os desejos e medos inconscientes. No entanto, quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos sonhos como sonhos proféticos. No livro de Gênesis, nós vamos ver Deus usando sonhos para falar com pessoas. Nós vemos Faraó do Egito, né? Quando no tempo de José, Faraó ele sonha com vacas gordas, belas, e essas vacas elas são engolidas por vacas magras, feias. E quando ele acorda meio assustado, ele adormece novamente e ele sonha de novo, só que dessa vez com espigas. São os sonhos proféticos. José vem da prisão, é retirado da prisão justamente para poder decifrar aquele sonho. E aí José fala sobre um tempo de abundância no Egito e um tempo de escassez do Egito. E dá a Faraó a estratégia de como ele vai resolver. E é nesse momento que José é retirado da prisão e sonhos que José teve ainda quando jovens, ainda quando adolescente, 13 anos depois, esse sonho se realiza. José se torna governador do Egito. Outro exemplo de sonho profético que a Bíblia vai nos dar, nós temos Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei na Babilônia e, nessa época, nós temos o profeta Daniel. Nabucodonosor, ele sonha com uma árvore frondosa e que um anjo ordena que essa árvore seja cortada, mas sem que a raiz seja tirada. Daniel, ele é chamado para interpretar esse sonho, e esse sonho significava que o rei Nabucodonosor viveria como animal durante um período, caso ele não se arrependesse e não reconhecesse a soberania de Deus. E Daniel disse para ele: olha, rei, você vai passar esse tempo, mas você volta a reinar. E 12 meses depois, após esse sonho de Nabucodonosor, ele de fato passa durante 7 anos, ele passa vivendo como um animal. Mas hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Nós falamos de sonhos proféticos, nós falamos de dormir e sonharmos. Agora, qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você tem? Qual é o sonho que te faz levantar todos os dias, arregaçar as mangas e ir à luta? Todos os dias, eu tenho tido todos os dias, eu trabalho, alguns de vocês sabem, eu e o Marcelo, nós temos uma imobiliária, e uma das minhas funções na imobiliária é recrutar novos corretores. E uma das perguntas que eu faço para esses novos corretores é justamente essa: qual é o seu sonho? O que você sonha para você? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? O que você almeja, né? Quais são as suas ambições? E aí nós vamos ter, com essa pergunta, muitas respostas. Nós temos, às vezes, vem pessoas para me dizer que quer a casa própria,
Outras querem ver seus filhos na faculdade, formados. Outros querem fazer uma grande viagem. Outros buscam um carro. Enfim, muitas são as respostas, né? E essas respostas, são essas respostas que muitas vezes nos impulsionam a crescer, nos impulsionam a ir para frente. Como eu falei aqui, é o que faz com que todos os dias a gente levante e vá lutar, matar o leão por dia, né? Como diz o povo. A gente mata um leão por dia. E esses sonhos, eles nos impulsionam. E os nossos sonhos, conforme o tempo passa, os nossos sonhos eles também podem mudar. E não tem nada de errado nisso. Nós amadurecemos, a vida traz novos desafios e sonhos mudam, né? A gente pode mudar. Quem nos dá essa capacidade de sonhar, essa habilidade de sonhar, é o próprio Deus. Lá o salmista ele vai falar para a gente. Lá no Salmo 37, ele diz para a gente, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O salmista não está falando para mim, nem para você, que Deus vai dar tudo para a gente. A coisa não funciona exatamente dessa forma. Isso significa que o Pai, aquilo que nós precisamos buscar, né, as coisas que Deus quer para nós, e se elas estiverem alinhadas com a vontade dEle para nossas vidas, Ele nos dará essas coisas. Deus, como um Pai amoroso, Ele quer ver os nossos sonhos, os nossos desejos realizados. Eu acredito que cada sonho que nós temos, cada desejo que nós temos, é o mimo que Deus nos dá. Deus nos dá aquela casa que nós oramos e pedimos, Deus nos dá aquela viagem linda, Deus nos dá o período de descanso, Deus nos dá o orgulho de vermos nossos filhos formados. Enfim, Deus, Ele é um Pai amoroso, um Pai querido. E não qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver seu filho realizado, né? Mas, será que todos os sonhos que brotam no nosso coração, todos os sonhos que são plantados no nosso coração, que nascem do nosso coração, são nossos sonhos mesmo? São as nossas ambições pessoais? Ou será que são os sonhos de Deus? Quando Deus começou a falar comigo a respeito de sonhos, Deus falou assim, você sabe identificar quando são os meus sonhos e quando são os seus sonhos? Quando são os seus desejos pessoais e quando são os meus desejos? Eu quero te convidar a abrir o livro de Neemias. No capítulo, nós vamos ler o capítulo 1 e 2 de Neemias. E Neemias vai nos ajudar a sabermos identificar quando os sonhos são nossos e quando os sonhos são do Senhor. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. O que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel.
Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e eu os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei e aos governadores da Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada do bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque, do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso,
zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero mais uma vez, Pai, poder orar junto com os meus irmãos e te pedir, Senhor, que seja o Senhor a falar e não eu. Que diminua eu e que tu cresças, Pai. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações e falar a sua palavra em nome de Jesus. Esse capítulo 1 começa com a chegada de homens que vinham da Judéia, que vinham de Jerusalém e chegaram na cidade de Suzã. A cidade de Suzã era onde o rei persa passava o inverno. Ele tinha um palácio de inverno. Neemias era um judeu nascido no período do cativeiro. Em 586 a.C., a Babilônia invade Judá. E quando a Babilônia invade Judá, ela leva cativo em 2 grandes grupos os filhos de Judá. Sendo que ela deixa na cidade de Jerusalém alguns que eles chamavam de remanescentes de Israel. Eram pessoas com poucos recursos que ficavam cuidando da agricultura. Mas os babilônicos, eles, quando invadiam os locais, eles destruíam, eles não só levavam as pessoas cativas, mas eles destruíam a cidade. E com Jerusalém não foi diferente. Quando eles saíram, eles derrubaram os muros, eles queimaram as casas, eles queimaram o templo e eles devastaram a cidade de Jerusalém. Esse período em que Ananias volta de Jerusalém para conversar com Neemias são 140 anos após a primeira invasão da Babilônia. 140 anos se passaram. Desses 140 anos, é claro que outros conflitos naquela região aconteceram. E esses conflitos também deixaram a cidade ainda mais destruída. Já era uma cidade vulnerável, já era uma cidade extremamente aberta para que os inimigos pudessem entrar. E não tinha como não ter, naquela época, não ter outros conflitos. Certo é que, quando Neemias recebe essa notícia da miséria que está tendo em Jerusalém, de como o povo estava vulnerável, ele é acometido de uma grande compaixão. A palavra diz que ele chora, que ele senta e chora. E Neemias busca o Senhor com oração e jejum por 4 meses. Antes de Neemias ir ao rei Artaxerxes para fazer pedidos, durante 4 meses ele busca o Senhor. E ele vai a Artaxerxes e ele logra êxito diante do rei. O rei não só concede a ele um tempo fora de Suzã, fora do palácio. Esse tempo ele levou 12 anos, esse espaço de tempo, esse primeiro momento que Neemias vai para Jerusalém, leva-se 12 anos. E o rei permite esse afastamento para que ele pudesse reconstruir os muros. Dá a Neemias, ele pede, durante esse processo de oração, de jejum, Neemias não só buscou ao Senhor no sentido de saber o que ele tinha que fazer, qual era a direção de Deus, mas Neemias planeja o que ele precisava fazer. Todo projeto, nós precisamos de planejamento. E Neemias planeja. Quando Neemias chega diante do rei, quando Neemias se vê pronto para a ação, para agir diante do rei, ele sabe exatamente o que ele deveria pedir. E ele pede material para que ele pudesse
reconstruir os muros. E ele pede cartas para que ele pudesse passar. Nós vemos no livro de Esdras, do sacerdote Esdras, que o povo, na época, já quando a Pérsia, né, toma conta da Babilônia, o povo de Israel começa a retornar para a sua terra natal. Eles retornam em 2 grupos, né? Eles retornam primeiro com Zorobabel e depois eles retornam com Esdras. Esses grupos que retornaram, que são os cativeiros, que ele fala, os cativeiros remanescentes, esses grupos que retornaram, eles reconstroem o templo, mas eles tentam reconstruir os muros e não conseguem. Os inimigos ao redor, os vizinhos ao redor, não permitem, começam com intrigas, e Ciro, até então, que era rei da Pérsia, ele faz um decreto proibindo a reconstrução dos muros. Então, quando Ananias chega ali, ele conta, né, para Neemias a situação deplorável que ali estava. Neemias vai a Jerusalém para essa reconstrução, como eu falei, esse período que ele fica em Jerusalém são 12 anos. Além da madeira, além do material, o rei dá a ele uma escolta para acompanhá-lo na viagem e nomeia Neemias como governador de Jerusalém, o que dá a ele a chancela do rei para fazer tudo o que ele queria. Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos ou sonhamos. Quando a mão de Deus está em cima dos nossos projetos, em cima dos nossos sonhos, as portas se abrem. E as portas se abriram para Neemias, e Neemias chega em Jerusalém, em primeiro lugar, ele vê, ele faz uma vistoria para saber o que estava realmente acontecendo, qual era o estado da cidade, e aí sim ele chama o povo para a reconstrução e começa a reconstrução. A gente vai ver lá no capítulo 6 de Neemias que essa reconstrução dos muros, ela leva 52 dias, né? Então, a gente vê de uma forma muito clara que Neemias ele tinha um objetivo, Neemias ele tinha um propósito, Neemias tinha um sonho, que era ver os muros de Jerusalém reconstruídos e ver aquele povo seguro, ver aquele povo que estava humilhado com a sua dignidade restaurada. É bem verdade, né? Todos nós precisamos e devemos sonhar. Seja um sonho grande como esse de Neemias, seja um sonho pequeno, não importa, mas é com os sonhos, através dos sonhos, os sonhos eles nos dão um propósito, ele nos dá um propósito, né? Nos ajuda, o sonho nos ajuda a crescer, o sonho nos traz felicidade, porque os sonhos eles nos trazem realizações. Agora, a pergunta que fica é, o que leva-nos a crer que aquele sonho não era do próprio Neemias? Por que a gente não pode dizer que era um sonho de um homem que era do Oriente, que a gente sabe que eles tinham eu não vou falar devoção, porque a palavra não é essa, mas eles se sentiam responsáveis, eles tinham, pelos seus antepassados, eles traziam uma carga emocional grande daquilo que eram os seus antepassados, né? Eles se sentiam completamente conectados aos antepassados, e eu estou falando, gente, de 140 anos. Eu estou falando de muitos anos atrás. Por que esse homem, que era tão ligado, de uma cultura tão ligada aos antepassados, a honrar a memória, a palavra é essa, a honrar a memória dos seus antepassados, por que esse desejo, esse sonho não é dele? O que identifica nesse propósito que esse não é um sonho pessoal de Neemias? Por que nós podemos dizer que esse sonho era um sonho de Deus? Em primeiro lugar, eu quero ir com você lá no versículo 4 do capítulo 1,
que vai falar o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Para você identificar o sonho de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Eu não tenho como identificar o sonho de Deus sem que eu possa ser íntimo de Deus, sem que eu possa ouvir a Deus. Neemias pratica o que nós chamamos de disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são hábitos que nós temos que nos conectam a Deus, que fazem com que nós tenhamos mais intimidade. Neemias tinha uma conexão maior com Deus, ele busca uma conexão maior com Deus através do jejum e da oração. Elas são práticas realmente que nos ajudam a desenvolver e a aprofundar nossa relação com o Pai. Através da leitura da palavra, através da oração, através do nosso tempo a sós com Deus, através da meditação da palavra, isso nos faz crescer. Isso nos faz nos conectar ao Pai. Quem nos ensina a essas disciplinas? Se nós formos lá no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus, no tempo que estava nessa terra, Jesus nos ensina a praticar todas essas disciplinas. O próprio Jesus as praticava. Jesus orava. Quantas são as passagens que nós vemos os apóstolos, os evangelistas nos contarem que Jesus saía de perto das pessoas para orar, que Jesus estava só, que Jesus ia na sua solitude, na sua solidão buscar o Pai. Jesus jejuava. 40 dias antes do ministério de Jesus começar o seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias. E Jesus vai nos falar a respeito da importância da leitura e meditação da palavra, lá em Mateus 4:4, o quanto era importante. Jesus, a gente sabe que no período, justamente nesse período em que ele jejuou, justamente no período que ele é tentado no deserto, o que ele usa contra Satanás? A palavra. Tudo o que ele diz para Satanás, ele usa a palavra. Então, as disciplinas espirituais, elas são necessárias para que a gente possa se achegar a Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus de uma forma mais nítida. Minha pergunta para você é: você está disposta a ter intimidade? Você está disposto a ter essa conexão com Deus? Amém? Amém? Vamos começar a buscarmos, ter o nosso tempo a sós com Deus. Eu não sei se alguns de vocês já viram, se não viram, eu tenho certeza que todos os líderes de rede, pastores de rede, estão fazendo as suas respectivas imersões, e nós temos um nível de comprometimento com a igreja. Esse nível de comprometimento, um deles é exatamente o tempo a sós com Deus. A nossa igreja, ela é uma igreja em que ela nos estimula a disciplina espiritual. Ela nos estimula a nos conectarmos com Deus. Você vai ver durante todo o tempo nesse altar, sempre ter alguém para dizer para você: leia a palavra, tire a sua hora de devocional, tire o seu momento de estar conversando com Deus. Você e Deus. É preciso que a gente tenha essa conexão, né? A gente precisa... Ellen, mas eu não consigo fazer meu devocional.
Eu não tenho tempo, meu tempo é curto, eu acordo, eu tenho que tomar banho correndo, eu tenho que, eu mal e mal arrumo, eu levo as crianças na escola, eu saio correndo, vou trabalhar, eu só chego em casa, e quando eu chego em casa já é botando a roupa na máquina, é botando feijão no fogo, é botando jantar, e quando eu vejo, acabou meu tempo. Não deu tempo, não dá tempo. Eu não consigo fazer meu devocional, eu chego tão cansada que eu durmo, que eu não aguento. Irmãos, nós precisamos aprender, existe uma coisa que se chama administração de tempo. Gente, isso é dificílimo. Eu descobri que isso é uma das coisas mais difíceis, é a gente administrar o nosso tempo. Nós precisamos aprender a administrá-lo, a gerenciar o tempo a nosso favor. E a gente vai ver que se nós conseguirmos gerenciar o tempo, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa. Eu tenho uma vida também bastante corrida. Eu tenho uma série de atividades, eu tenho a empresa, enfim. Mas esse ano, eu falei assim, olha, tudo que eu preciso fazer, eu preciso ter um bloco de tempo. E hoje eu fiz uma planilha com o meu bloco de tempo, eu mostro para os meus corretores. Aqui é a minha planilha do meu bloco de tempo, onde eu consigo estabelecer um horário para fazer todas as coisas, inclusive o meu devocional, inclusive o meu momento de oração, a minha busca pelo Senhor, né? E o jejum? Ellen, não consigo fazer jejum. Eu tenho uma fome, mas é uma fome louca. Tirar o café, misericórdia. Como é que eu vou acordar, Ellen, e não tomar o meu cafezinho? É o meu start. É meu também, tá? É meu também. Meu start também. Queridos, você vai dizer para o seu estômago o seguinte: estômago, quem manda na minha boca sou eu, não é você. É isso que você vai dizer. E você vai começar a fazer o seu jejum. Não precisa você fazer um jejum total. Aí vai para a outra ponta, né? Não, vou jejuar 24 horas. Gente, é devagar. Mas a prática do jejum, ela é essencial. A prática do jejum, o jejum é um hábito que nós temos que, segundo o pastor Luciano Subirá, ele diz que o jejum, ele desintoxica, né? Ele nos libera para a conexão com Deus. Inclusive, fica a hashtag, a dica, que tem um livro maravilhoso dele de jejum. O pessoal que anda comigo sabe que eu adoro um livro. Tem o livro de jejum do Subirá, é maravilhoso. Leiam ele, ele é muito explicativo. Em segundo lugar, o sonho de Deus são para muitas pessoas e não para uma só pessoa. Nós vamos ver Neemias, no versículo 6 do capítulo 1, ele orar em favor de um povo. Todo o tempo ele não fala dele. Todo o tempo Neemias se refere a um povo. Todo o tempo Neemias se refere a muitas pessoas. Neemias era uma pessoa, se a gente começar a analisar, a gente vai ver que Neemias era uma pessoa bem-sucedida. Neemias, ele nasceu no cativeiro, ele nasceu durante o tempo do cativeiro, e ele era um cara que ele exercia uma posição de influência dentro do palácio. Ele, como copeiro do rei, ele tinha contato direto com o rei. Então, ele era uma pessoa de influência. Se a gente for pensar racionalmente, Neemias não teria motivo nenhum para se envolver com esse problema que estava acontecendo em Israel. Ele estava bem empregado, ele estava bem confortável, ele estava, né, numa posição bastante bacana. No entanto, Neemias, ele toma dentro dele uma compaixão, ele toma dentro dele um lamento, como ele mesmo fala, e ele busca algo para muitos, para o bem maior, né? Algo para muitos. Podemos dizer, no entanto, a grande aflição que o povo de Judá passava, o desejo, o objetivo e os pensamentos e preocupações dele era para com esse povo. O sonho de Deus sempre está ligado a propósitos maiores do que apenas nossos próprios objetivos e desejos.
Na semana passada, eu estive com a minha filha, a Bruna. A Bruna entrou esse ano para a faculdade. E a Bruna sempre tem muitas novidades, né? Ela sempre senta para falar muitas novidades. E ela, na semana passada, ela estava me contando a respeito de uma colega que se chama Bia. A Bia, ela trabalha numa ONG que se chama Olhar de Bia. Bia, quando tinha 6 anos de idade, Bia é de São Paulo, da cidade de Guarulhos, e Bia, aos 6 anos de idade, Bia estava andando de carro e Bia viu alguns meninos de rua. E Bia olhou para aquelas crianças e perguntou para o pai por que aquelas crianças estavam tão sujas, por que aquelas crianças estavam pedindo dinheiro. E a resposta do pai é a resposta, né, que os pais daquelas crianças não tinham as mesmas condições que eles. A partir daí, Bia começa a juntar num pote todas as balas que ela ganhava. E quando os pais viram, no final do ano, ela tinha um monte de bala peguenta, um monte de bala melada, que ela tinha guardado para dar de presente para as crianças de rua. Tocados por isso, os pais começam a pedir a amigos doações. E nasce Olhar de Bia, essa ONG. Essa ONG tem 14 anos. Essa ONG hoje ela já ajudou mais de 180 mil crianças. Então, eu acho que todo sonho de Deus ele é muito maior do que uma ambição, né, pessoal. O sonho de Deus, ele abrange muita gente. Toda vez que a gente vê esses movimentos que objetivam atingir muitas vidas, a gente pode dizer que esses sonhos são sonhos de Deus. E nós? E nós? Nós fomos chamados para libertar cativos. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Nós fomos chamados para tirar as pessoas, fazer com que pessoas mudem seus comportamentos. E o que nós estamos fazendo com esse nosso chamado? Esse chamado não é um chamado exclusivo para sacerdote. Esse chamado é um chamado para cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, né, nos deixa, ensina, discipula, batiza. Quando a gente discipula, a gente muda o comportamento das pessoas. E quando a gente muda comportamento, a gente leva dignidade. E quando a gente leva dignidade, a gente vê vidas sendo mudadas. A gente vê pessoas tristes se tornando pessoas mais felizes. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo o nosso chamado? Será que nós estamos falando do amor de Jesus? Será que quando nós temos a direção de Deus, como agora nós temos na campanha Amigos de Fé, você já escolheu o seu amigo de fé? Você já começou a se conectar com ele? Você já começou a jejuar por ele? A orar por ele? A já ver pelos olhos da fé a vida do seu amigo completamente transformada? Eu tenho certeza que essa campanha é um sonho de Deus. Essa campanha ela vem para mudar a vida de muitos. Essa campanha vem para a gente ver muitas pessoas virem nesse altar, testemunhar como a sua vida, através do bombom que você deu na primeira semana, através do jejum, da oração, a vida dela seja transformada. Quem está na campanha? Levanta a mão. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E você que ainda não está, vem com a gente. Vamos transformar essa cidade. Vamos transformar o nosso bairro. Gente, a gente pode transformar o nosso prédio. É um quadrado. A gente pode não transformar tudo de uma vez, mas se eu transformar o meu quadrado, eu já estou colaborando com o sonho de Deus. Então, o sonho de Deus, a gente precisa estender, né? A gente precisa... que o sonho de Deus é para muitos. Em terceiro lugar, o sonho de Deus não é feito por uma única pessoa, mas sim por muitas pessoas. Se a gente for lá no capítulo 2, no versos 16 e 18, a gente vai ver que após Neemias fazer a inspeção daquele lugar,
Neemias chama o povo que iria realizar aquela obra. O povo não sabia da intenção dele. O povo não tinha noção da intenção dele. Mas ele chama e o povo vem. E o povo aceita aquele convite. E o povo começa a reconstruir. Se você for ler o capítulo 3 do livro de Neemias, você vai ver que cada pedacinho do muro foi construído por uma família diferente. Foi a colaboração de todos. Quando nós temos um projeto, normalmente esse projeto jamais ele é feito por uma única pessoa. Cada um de nós aqui tem uma habilidade. Cada um de nós aqui tem uma expertise. Cada um de nós aqui é chamado para fazer um pedacinho. Mas cada um de nós é chamado para fazer um pedacinho em cada momento diferente do projeto. Eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida, de que esse lugar é o sonho de Deus. Esse lugar, ele começa com a oração de 3 casais. E a gente hoje vê neste lugar mais de 600 pessoas. E aqui, cada um de vocês, cada um, tem uma habilidade dada pelo Senhor. E é essa habilidade que Deus te deu, que a gente convida que você exerça aqui nos ministérios. Todos os ministérios da nossa igreja estão precisando de trabalho voluntário. Todos. Seja kids, seja mulheres, seja homem, seja família, seja os ministérios de apoio ao culto. Todos os ministérios estão precisando de ajuda. A igreja está crescendo e glória a Deus por isso. É resposta de oração, como diz o Leandro. É resposta de oração. A gente quer ter problema sim. A gente quer ver essa igreja com problema santo de não ter espaço de novo. A gente quer ter 3 cultos, a gente quer ter 4 cultos, a gente fica aqui o dia inteiro, certo, Leandro? A gente passa aqui o domingo todo, inteiro, e a gente quer ver essa igreja lotada. A gente quer ver esse bairro, a cidade, a Zona Sul completamente transformada. Mas a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa da sua habilidade. A gente precisa da sua expertise para que a gente possa mudar essa terra. Eu quero saber quem está com a gente. Você está com a gente? A gente pode contar com você? Você nos ajuda a mudar a cidade do Rio de Janeiro? Você nos ajuda a mudar a Zona Sul do Rio de Janeiro? Você nos ajuda a libertar os cativos que estão lá fora? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 4º lugar, o sonho de Deus sempre terá oposição. Sempre haverão aqueles que não acreditarão no sonho e zombarão daqueles que acreditam. Normalmente, quando nós temos um sonho, normalmente quem desacredita do nosso sonho é o vizinho, é a família. Toda vez que você conta um sonho, tem aquele que diz: Ih, ela é uma sonhadora. Sempre. Você conta o seu projeto e o cara já bota o projeto para baixo. Ele já coloca um monte de empecilho no seu projeto. Mas, se nós acreditamos que aquele sonho, ele veio do Senhor, não tem zombaria e não tem oposição que bote ele por terra. Amém? Os sonhos de Deus, eles terão muitas oposições. Nós teremos muitas dificuldades. Nós passaremos por muitas dificuldades. Aqui, nós mesmos aqui na igreja, eu posso dizer para vocês que quando nós começamos aqui, nós tivemos dificuldade de local. Assim que o pastor Josué, quem está aqui desde o iniciozinho, ainda no período do hotel, quando o pastor Josué, ele liberou para que a Igreja Batista Atitude Zona Sul surgisse, fosse criada, nós tivemos a nossa primeira grande dificuldade, que foi encontrar um hotel. Quando nós buscávamos um lugar para que o culto pudesse acontecer, a primeira coisa que diziam para a gente era assim: igreja? Ah, não. Igreja a gente não aluga, não. Igreja não pode, não.
A segunda grande oposição que nós tivemos quando a gente estava aqui foi que chegaram para a gente e disseram assim: Zona Sul? Esse campo missionário é terrível, cara. Isso aí só mata pastor. Acaba com o ministério de todo mundo. Queridos, como eu disse antes, nós já somos mais de 600 pessoas. Nós temos mais de 80 líderes de célula, pastores que estão sendo forjados e formados pelo Senhor para poder ganhar essa terra. Essa terra está sendo ganha, essa terra tem pastor sendo formado, essa terra não tem tido dificuldade. A gente tem tido dificuldade? Tem, mas o Senhor tem aberto as portas. É o Senhor quem faz, não sou eu, não é você, não é na minha força, nem na de ninguém. É na força, no braço do Senhor. Neemias, quando teve a oposição, o que Neemias fez? Neemias orou a Deus. E Deus abriu as portas. A oposição ao seu sonho, ao meu sonho, a gente coloca por terra orando com o joelho no chão. A oposição cai por terra. Dificuldades virão? Virão, mas isso só vai vir para que a gente trabalhe mais, para que a gente corra mais atrás, para que a gente dê mais força naquilo que a gente está fazendo. Que foi exatamente o que Neemias fez.